Querem continuar na pesquisa ou querem pra outro tema? Acho que a pesquisa já não tem muito mais o que A falar. pesquisa não. é basicamente o Lula ganhando todo mundo, né? Outro tema aí que é interessante a gente falar. Rússia, vocês querem comentar sobre geopolítica? É um assunto que eu não manjo muito, então eu nem entro. Não, eu acho que vale dar uma pincelada sobre Rússia, né? Primeiro, do péssimo momento que o Bolsonaro escolheu ir pra Rússia. Assim, a Rússia tá no meio de um conflito gigantesco, né? Com uma tensão imensa com um dos nossos principais parceiros comerciais e aliados diplomáticos, que é os Estados Unidos. O que a gente vai fazer? No meio dessa crise, e com a Europa inteira também, que já não tá com boa imagem do Brasil, que já tá colocando entrave pra gente entrar na OCDE, que já tá denunciando a gente tudo quanto é órgão pela questão ambiental, enfim, o Brasil já tá todo lascado pra Europa. Os Estados Unidos já foi o último país que reconheceu a vitória do presidente americano. O que a gente vai fazer? No meio da crise, com o sujeito prestes a entrar na Ucrânia, vamos lá falar que a gente vai fazer uma aliança de defesa. Puta que pariu, que aliança de defesa que você vai fazer com a Rússia no meio da crise com a Ucrânia? Que o Brasil vai dar um super tucano pra Rússia? É um puta avião, tá? Só queria falar que você tá sendo injusto. Vai mandar a lata velha que desfilou negócio lá assim, na que não- esplanada. Que não faz o menor sentido. E aí ainda vai lá o Ricardo Salles, que pro gado, ele vai lá e manipula lá uma manchete da CNN, da Time, falando, né, Nobel da Paz, né? No avião ele ainda convence o Putin a deixar de invadir. E aí pra Folha, quando ele é questionado, pra passar a imagem de sensato, não, foi uma brincadeira. Agora vai falar pro gado dele que ele falou que era uma brincadeira, ele não falou nada. Não. Isso ele fala pra resposta pra jornal. Não, mas o presidente deu entrevista hoje dizendo que foi uma coincidência ou não. Assim, né? Ele disse isso? Ele disse. Foi uma coincidência ou Ou não. não. É estilo Caetano Veloso, sabe? Ou não. Foi o Caetano ou o Gil que usou ou não? Foi o Caetano. É o Caetano. É clássico esse blá, 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 faz uma puta construção ou não. Beleza. E Mas- tipo assim, Agora, apesar de todas as críticas que vocês estão fazendo ao grande presidente, o fato é que a Rússia recuou. E aí? Não, mas recuou. Mas recuou? Aconteceu? Ó, o Jair Bolsonaro é uma abençoada, pô. É um amuleto da sorte da A gente paz tem que mundial. admitir, mas o cara tem muita sorte. Veja que ele é um sujeito completamente desqualificado que se tornou presidente do Brasil. é verdade. Ele foi pra Rússia no momento mais tenso dos últimos anos. Ele chegou lá e aconteceu uma coincidência de que a Rússia recuou e as coisas ficaram mais leves enquanto o Bolsonaro tava lá. Mas assim, é tão bizarro isso, porque assim, Deus. a posição mais inteligente, pelo menos pra mim, é muito claro, é a gente não falar nada sobre Lógico, isso, não se sim. posicionar. Tipo, a gente tem nada a ver com isso, meu irmão. Tô pensando aqui no que o brasileiro ganha no bolso, exporta, importa. Pra gente interessa vender pros dois. Ó, China e Rússia, vem aqui e compra da gente. Estados Unidos e Europa, vem aqui e compra da gente. Mas vamos supor que a gente fosse se posicionar. Por que diabos a gente adotaria a posição da Rússia? Exato. Ainda se fosse um conflito vendo na China, pô, beleza, é um grande parceiro comercial. Mas a treta da Rússia. Posso falar? eu- Vou botar aqui o meu. Vou jogar as polêmicas aqui. Pro Bolsonaro faz muito sentido um alinhamento com a Rússia e com a China. Até porque, a China já está presente em praticamente toda a América Latina. 2, o Bolsonaro é desprezado pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. O Bolsonaro, tô falando do Brasil. 3, o Bolsonaro não pensa no Brasil, ele pensa no Bolsonaro. Sim. 4, o Putin é um cara que eventualmente o Bolsonaro pode negociar até um asilo pra ele, se Concordo. o bicho pegar aqui. E o Putin receberia numa boa. Sim. Depois Numa desse boa. gesto, ele se credenciou pra isso. Exatamente. 5, tá nessa posição, agora que o Brasil tá cagado diplomaticamente com os outros, reforça a posição do Brasil para negociações com a Europa Ocidental e com os Estados Unidos. Eu não acho. E 6, tá? Podem pegar, durante a ditadura militar, o Brasil adotou uma política por um período de independência, né? A Era, não política alinhamento. sul-sul, não alinhamento. Então o Brasil já fez esse jogo, não é novidade, inclusive os milicos conhecem esse universo. Então, joguei a braba aqui pra vocês. Eu concordo. Eu acho que é isso mesmo. É uma coisa que tem uma certa racionalidade. Ainda tem um 7º ponto que você não levantou aí. O fato de que a direita mais far-right, né, o pessoal gosta, alt-right, far-right, está alinhada com Putin no mundo inteiro. Existe um alinhamento. Por exemplo, a gente sabe que tem esse alinhamento com a Le Pen e o Putin, tem esse alinhamento com o Orbán e o Putin. Então, tem vários partidos, vários grupos de instituições de direita que têm essa aproximação com a Rússia atualmente. E Bolsonaro meio que foi empurrado para essa posição. Não é a posição originária dele, em termos ideológicos. O bolsonarismo, por conta do elemento Olavete, é muito mais
pró-Estados Unidos, em tese, mas ele tá sendo meio que empurrado. O Trump caiu lá nos Estados Unidos, agora é Joe Biden. Como você falou, ele demorou pra dar a saudação pro presidente norte-americano, ficou ali se segurando porque queria o trumpismo. O Trump ainda não volta. Com quem é que ele tem pra negociar? Com quem é que ele tem pra conversar, senão com a Rússia? Convenhamos, negociar e conversar não é um papel que ele vai desempenhar. Não, assim, não vai, porque ele é um idiota. Isso é um gesto, assim, você vê aquela cena dele com o Putin naquela sala e ele falando em português devagar, que parece assim, parece que o Putin intimidado, parece que o Putin ia entender o que ele tava falando. Então assim, deixa eu falar devagar pra ver se ele entende. Entendeu? Olha, o Putin. É verdade. The book is on the table, mas ele tava falando em português. Então, assim, foi uma cena completamente patética de uma pessoa que não tem, assim, ele não chegou ali com inúmeros argumentos para ter uma reunião fechada e falar, Putin, é o seguinte, você tá numa situação aqui aonde o meu gesto, por mais que a gente tenha uma relação comercial pequena e tal, é um gesto importante. Eu tenho aqui tais e tais e tais demandas e eu quero entender como é que a gente vai tocar isso aqui adiante. E fazer uma negociação efetiva, já com cartas na manga e cartas na mesa. O Bolsonaro tem a menor condição de não tem condição mental. Mental, exatamente. Mas, assim, a questão é assim, em tese, todos esses pontos do Renan e o sétimo que eu coloquei são convergentes. Então a posição do Bolsonaro não seria absurda. Mas como o Bolsonaro é um imbecil, ele não vai conseguir negociar nem conversar de igual para igual com líder nenhum. Sim, exatamente. Muito menos com Putin, muito menos numa situação de tensão geopolítica mundial, muito menos quase na iminência de uma guerra. Então ele não vai conseguir fazer isso. Mas se ele conseguisse, a posição não seria irracional. O fato dele estar isolado da comunidade europeia, do presidente dos Estados Unidos ser um democrata, do Brasil, por ele ser de direita, ter agora essa aproximação com essa nova direita que está se aproximando toda da Rússia, do Brasil ser a grande potência continental aqui do Sul, que faz uma contraposição geopolítica com os Estados Unidos, todos esses fatos colocariam a posição do Bolsonaro uma certa racionalidade. A questão é que ele não tem capacidade de se valer da situação, porque ele é idiota. Então ele vai lá, vai fazer um marketing, vai, sei lá, o tiozão do Zap ver aqui, pô, o Bolsonaro parou a guerra, é isso mesmo, o cara é foda, uau, meu presidente falou lá com o Putin, eles se entendem, né, pô. E ele vai fazer esse marketing e acabou. E é isso.